Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Estudo de hoje, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 8. Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Você está no canal Classe Bíblica Busque a Escritura, uma classe feita para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E nós iniciamos uma série de estudos em que será abordado o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E o título dessa série é Apocalipse, a verdade. E já, sem mais delongas, meu nome é Flávio Vertello e já iniciamos, desde o último episódio, o estudo, fazendo uma introdução. E hoje nós daremos continuidade, indo direto ao assunto, né? E eu convido a você, meu amigo, minha amiga, a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Amém? E aqui, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Meu irmão, minha irmã, já no versículo 1 aqui é-nos apresentado o título do livro e também o caminho pelo qual esse livro chegou até a mim e até você. Já no versículo 1 já nos é mostrado as maravilhas do amor de Deus para conosco. Quando diz que revelação de Jesus Cristo, do grego apocalipsis, né, que já foi abordado já no último episódio, que diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A Bíblia já nos apresenta que quem recebeu a revelação de Jesus foi o próprio Deus, o Pai, que deu a ele. E diz mais, para mostrar a seus servos. Então, o livro do Apocalipse, meu querido, minha querida, não é para todo mundo entender. Diz que o livro do Apocalipse foi dado para mostrar a seus servos, ou seja, para pessoas fiéis, para as pessoas que servem a Deus, para as pessoas sinceras, que querem obedecer a Deus e fazer conforme a vontade dele. Não é para qualquer um. É para pessoas realmente que querem fazer a vontade. Por isso que diz, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Né? Profecia. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui é nos mostrado claramente que Deus, ele deu a revelação a Jesus. No próprio texto diz que Jesus Cristo, ele entregou essa revelação ao anjo, e esse anjo pegou a revelação e entregou a João. Olha o caminho que a Bíblia nos apresenta a respeito do livro do Apocalipse. Né? O Pai deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, João passou para João, e João escreveu, viu tudo, escreveu, né, a respeito dos fatos e dos eventos que brevemente deveriam ocorrer, e chegou até nós, e você tem aí escrito aí na sua Bíblia
esta revelação maravilhosa que veio lá do trono de Deus. Já no versículo 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ou seja, João é uma testemunha ocular. E diz que ele testificou da palavra de Deus. O que significa a palavra testificar? Ele confirmou, ele deu testemunho, né, das coisas que ele recebera. E também ainda no versículo, e do testemunho de Jesus Cristo. O que significa a palavra testemunho de Jesus Cristo? O que seria isso? Não precisamos ir muito longe. A própria Bíblia mesmo já nos apresenta o significado da palavra testemunho de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, as suas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. E olha só o que está escrito aqui. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Percebeu aí como a própria Bíblia já começa a interpretar aquilo que nós já falamos também no vídeo anterior, na introdução, a respeito de que a própria Bíblia mesmo vai já nos dar a chave para entendermos o significado. Então, João, ele testificou da palavra de Deus e também do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ele viu. Lembrando a vocês que a versão que eu estou usando é a versão Almeida, Revista e Corrigida, ok? No versículo 3, olha só o que nos diz aqui: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O que significa a palavra bem-aventurado? Muitos já sabem o significado, mas muitos outros não. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz. Mas também, em uma outra versão que eu tenho aqui, uma versão King James, de 1611, essa palavra bem-aventurado, ela vem traduzida como abençoado. Feliz. Se você perguntar para muitas pessoas por aí, as pessoas vão dizer: eu sou feliz. Muitas vezes não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus, vivem uma vida de pecado, tem momentos de felicidade, e elas vão dizer que são felizes. Então, mas a maior felicidade que nós temos é estarmos do lado do nosso Deus, né? E eu percebo que a palavra bem-aventurado é uma felicidade que o mundo nunca poderá nos oferecer. É uma felicidade abençoada. Então, bem-aventurado aquele que lê, como você está fazendo aí, juntamente comigo, estudando junto comigo, e os que ouvem as palavras desta profecia. No literal, essa palavra ouvem, né? Os que leem, na verdade, os que leem, não é ler de voz baixa não, tá? No original quer dizer de ler de voz alta. Você sabia disso? No original, ler de voz alta. E o próprio contexto já nos confirma isso. Por quê? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras, percebe? As palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E você sabe que pelas coisas que estão ocorrendo no mundo, de uma forma rápida e sucessiva, está próximo mesmo. Você está se preparando de forma correta, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Você está se preparando? Porque o tempo está próximo. Não é momento mais de brincarmos sermos cristãos. Ou ficarmos titubeando se estamos de um lado ou estamos de outro. No versículo 4, nos diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Primeiramente, vamos analisar aqui a palavra, as igrejas que estão na Ásia. Essa região, que nós vamos estudar com mais detalhes no próximo estudo e depois no decorrer da sequência dos outros capítulos, é a região da Turquia. Hoje é conhecido como Turquia, né? E aqui nós percebemos que João usava uma saudação que hoje em dia é muito raro. Graça e paz. Nós vivemos num mundo cristão, onde principalmente na época que estamos vivendo, existe aí os costumes que mudam. Por exemplo, alguns irmãos que vão assistir esse vídeo são da Igreja Congregação Cristã do Brasil, e eles têm por costume se cumprimentarem com o ósculo santo e com a paz de Deus. A paz de Deus, meu irmão. Já alguns irmãos da ala pentecostal, eles têm por costume dar a paz do Senhor, né? Outros, a paz. Há uma outra ala também que se cumprimentam com Maranata. Uns falam Maranata e os outros respondem, o Senhor logo vem. Quer ver? Vou dar um exemplo. A minha esposa, que é a diretora aqui da filmagem, né, tá acompanhando aqui, principalmente na igreja primitiva era muito comum. Então eu vou dizer Maranata e vocês vão ver o retorno do cumprimento. Maranata! O Senhor logo vem. Amém! Percebem? Então, existem esses costumes de saudações. E principalmente na igreja primitiva, era a graça e paz, né? Como a gente iniciou aqui este vídeo. E diz mais: graça e paz seja convosco e com você também, e com toda a sua família, viu, meu irmão e minha irmã? Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é esse? Que é, que era e que há de vir. Quem seria esse? Vamos aí no versículo 8. Versículo 8 aí mesmo do capítulo 1. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, no versículo 4, aquele que é, que era, e que há de vir, é identificado como Deus, o Pai. Você sabia que Deus, o Pai, vai vir também juntamente com Jesus? Pois é, ele vai vir juntamente com Jesus também. Quando a gente fala volta de Jesus, volta de Jesus. Mas a Bíblia nos apresenta, principalmente no Apocalipse, que Jesus virá acompanhado, inclusive com seu Pai, que na Bíblia é identificado como o Senhor, o Todo-Poderoso. Para a gente confirmar isso, abra sua Bíblia aí também, no capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4, vamos confirmar se é isso mesmo? Capítulo 4, versículo 8. Diz assim: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Oh, que maravilha, nós vamos chegar lá, tá, meu irmão? E não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Que maravilha! Jesus vindo, assentado à direita do trono do Pai. Fantástico. Mas o texto ainda continua ainda no versículo 4. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, diante do trono de Deus, os 7 Espíritos. E agora, o que significa aí esses 7 Espíritos? Seriam aí 7 seres distintos? Eu estou aqui comigo aqui um livro, um estudo profundo. Eu estou aqui, ó, mostrando a capa para vocês. Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell, né?
E ele faz um comentário muito interessante a respeito dos 7 espíritos. Eu lerei para vocês. Diz assim, na página 71. Os 7 espíritos. A frase, os 7 espíritos que se acham diante do seu trono, faz parte do conjunto de referências ao número 7, que encontramos no Apocalipse. Já fomos informados que o livro foi dirigido às 7 igrejas. Isso nós vamos ver mais para frente também. Antes de chegarmos ao fim do capítulo, leremos a respeito de 7 candeeiros e de 7 estrelas. Em outras partes do livro do Apocalipse, leremos acerca de uma besta com 7 cabeças, de um dragão com 7 cabeças coroadas e de 7 montes, 7 reis. Aí diz mais, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas finais. Percebe? Com a presença de tantos 7 no texto do livro, nós nos apercebemos de que este número representa plenitude, inteireza e perfeição. Quanto aos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, podemos concluir que eles representam simbolicamente a plenitude e perfeição do Espírito Santo. Portanto, todos os membros da Trindade não só participam do ato de entregar-nos a revelação, como também nos saúdam e também nos abençoam. Bem-aventurado! Ou seja, os 7 espíritos é a plenitude do Espírito Santo. Né? O número 7 representa aí plenitude, inteireza, perfeição. Ok? Que estão diante do seu trono. E para confirmar mais esse nosso entendimento de que que era, que é e que há de vir é o Pai, é confirmado no versículo seguinte, no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Então, aquele que é, que era e que há de vir é o Pai. Logo em seguida no texto fala de quem? Do Espírito Santo. E agora também aqui no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. As 3 pessoas da divindade participam de uma forma plena, nos dando e nos abençoando com a revelação do Apocalipse. Amém? Aqui diz, no versículo 5, que Jesus ele é a fiel testemunha. O que é uma fiel testemunha? É aquele que fala a verdade. No tribunal aqui, eu não sei no mundo, mas aqui no Brasil, por exemplo, num fórum, né? Isso eu não sabia, depois eu vim aprendendo, né? Que muitas vezes o réu, ele pode tentar se defender, muitas vezes não confirmando a verdade. Ele pode tentar levar para cá, levar para lá, para tentar se safar da confusão. E isso ele é garantido, como que ele não pode gerar provas contra si mesmo. Mas a testemunha não. A testemunha aqui no Brasil, num tribunal humano, ele não pode mentir. Sob pena de incorrer em crime e, de acordo com a legislação vigente, ele pode pagar caro por isso. Ele tem que falar a verdade. A testemunha, ele representa a verdade. E Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, porque ele fala a verdade a respeito de si mesmo, a respeito do Pai, a respeito do Espírito Santo, a respeito do plano da salvação, a respeito do grande conflito, a respeito do pecado, a respeito das nossas falhas. Ele fala a verdade para mim, ele fala a verdade para você, daquilo que você precisa fazer, do que eu preciso fazer para nos prepararmos de forma correta para o aguardarmos quando ele voltar com poder e grande glória. Ele é a fiel testemunha. Ele é a fiel testemunha para falar do pecado, do grande conflito, do erro, da maldade e de tudo aquilo que nós, infelizmente, vivenciamos neste mundo de pecado. Jesus é a fiel testemunha. E diz mais: o primogênito dos mortos. O que significa a palavra primogênito dos mortos?
Na cultura bíblica, primogênito significa o primeiro filho, né? Aquele que nasceu, que vai herdar todas as coisas, né? No costume oriental é muito comum isso, até hoje. Mas o primogênito se refere na pessoa de Jesus, não se refere, porque literalmente Jesus Cristo ele não foi o primeiro a morrer. O primeiro a morrer aqui nessa terra foi Abel. De lá para cá, quantos milhões e bilhões de pessoas já morreram? Até a época que Cristo veio para morrer por nós. O que significa aqui primogênito dos mortos? A palavra primogênito, ela significa também principal, o mais importante. E por que Deus quis dar essa ênfase de que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos? Abra suas Bíblias em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. Olha o que diz aí. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Literalmente falando, Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Não. Mas Jesus já estava designado. Havia já o plano da salvação, em que ele teria que vir a esta terra, nascer como uma criança, viver uma vida como um ser humano comum, para morrer por mim e por você. Por isso é que a Bíblia nos diz que ele é o primogênito dos mortos. Porque ele já estava designado a morrer para me salvar, e para salvar você, e para salvar o seu parente, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, toda a humanidade. E para confirmar esse entendimento de primogênito dos mortos, abra sua Bíblia no Salmo 89. Salmos 89. Versículo 26 e 27. Olha só o que diz a Bíblia aqui. Salmo 89, 26 e 27. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também, por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. Eu lhe darei lugar. Deus falando a respeito do seu filho. Eu lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado dos que os reis da terra. Ou seja, o mais importante. Primaz. Porque a morte de Cristo foi a mais importante. Porque é a morte que nos garante a redenção. E diz mais. Ainda no versículo 5, né? Aquele que nos ama. Olha que coisa interessante. Se referindo à pessoa de Jesus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Pelo seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, minha irmã. Por essa tão grande salvação. No versículo 6 diz que ao ele nos redimir e nos fez reis e sacerdotes, no versículo 6, para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Você sabia que você fora chamado para ser rei e para ser sacerdote? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro: Mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes, para representarmos o reino de Deus nesta terra. Para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, dar testemunho. Da mesma forma que João deu testemunho. Pregar o Evangelho. Não ficar somente para nós, mas anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E aqui, no versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens. Voltemos lá, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, desculpa. Voltemos lá novamente. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mas a volta de Jesus não é algo que era para alegrar todo mundo? A volta de Jesus não é o fim do sofrimento? Mas o texto está dizendo que, primeiramente, ele vai vir com as nuvens. Segundo, todo olho o verá. Então a Bíblia já está nos apresentando algo muito importante, que a volta de Jesus é algo literal e visível. Porque a Bíblia está dizendo, todo olho o verá. E diz mais, até mesmo os que os transpassaram. Hã? Até mesmo que transpassaram? Como pode ser isso? Aqueles que levaram Jesus à cruz? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui Jesus também confirma que as tribos se lamentarão. Mas por que se lamentarão? Sabe por quê? Porque não aceitaram o Evangelho. Rejeitaram a mensagem de salvação. Não quiseram saber. Até conheceram. Mas infelizmente não se prepararam para o Jesus. E aí vai ser uma das maiores angústias que eles vão sofrer com a volta de Jesus. Vai lamentar mesmo. Ou não se prepararam de forma correta. Levaram o cristianismo de forma trivial, profana. Não levaram a sério o cristianismo. Vai lamentar também. Abra suas Bíblias também. Aí mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 64. E diz assim: disse-lhes Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nesse versículo 64, novamente confirma-nos que o Pai virá juntamente com o Filho. E deixa claro, Jesus fez uma promessa. Essa promessa foi feita para quem aqui? Foi para aquelas pessoas que levaram ele à cruz, o pessoal do Sinédrio, lá, os fariseus. Né? Então Jesus deixou claro, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus prometeu que quando ele viesse nas nuvens do céu, e vai vir, falta pouco, haverá uma ressurreição dessa classe que levaram ele para a cruz, traspassaram ele para cumprir a promessa de Jesus. Vendo ele vir nas nuvens do céu com poder e grande glória.
Aqueles mesmos que zombaram e mataram e cuspiram Jesus. No versículo 8, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vai vir juntamente com o Pai. O Pai está deixando claro, eu também vou voltar. Eu também virei, juntamente com meu filho. Eu sou o Alfa. O Alfa e Ômega é a primeira letra do alfabeto grego e também o Ômega é o último, a última letra. Só tem uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês antes de terminar aqui esse estudo de hoje. A Bíblia nos diz que ele é o Ômega. No alfabeto grego existe dois Os. Existe o Ômicron, que quer dizer O micro, o O menor. Existe o Ômega, ou O mega. Mega feirão, mega promoção. A palavra mega quer dizer grande. Né? Então, Deus, ele é grande. Nós não fazemos ideia da grandeza do nosso Deus. O Criador de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. E ele prometeu que vai voltar. Você quer se encontrar com ele? Eu também quero. Então, permaneça nesse estudo. Vamos estudar junto a palavra de Deus. Vamos aprender mais e mais juntos. Que Deus te abençoe. É o meu sincero desejo de oração. E te espero no próximo vídeo, né? E que possamos dar continuidade, né? No próximo estudo, vamos continuar no versículo 9 em diante. Que Deus te abençoe. É o meu sincero desejo de oração. Amém.